Você já trabalhou durante a noite? Se sim, sabe que quando o mundo dorme as coisas mudam. O silêncio parece pesado, os corredores se tornam sombrios e o tempo parece passar de um jeito estranho. Quem já fez um turno noturno sabe que existem momentos em que o medo se torna real. No vídeo de hoje, trago 3 relatos aterrorizantes de trabalhadores que viveram experiências inexplicáveis durante a madrugada. Prepare-se, pois depois dessas histórias, talvez você nunca mais veja a noite da mesma forma. Carlos sempre foi um homem prático. Trabalhava como vigia noturno em um grande galpão de logística e sua rotina era sempre a mesma. Rondas de hora em hora, checagem das câmeras de segurança e a companhia, solitária da noite. O salário era razoável e, apesar do cansaço, ele gostava da tranquilidade do turno noturno. Pelo menos era o que pensava. Desde sua primeira semana no emprego, Carlos sentia que havia algo de estranho naquele lugar. O galpão era enorme, com prateleiras altíssimas e corredores escuros que pareciam se estender infinitamente. Qualquer barulho ecoava de forma sinistra entre as paredes de concreto. Em algumas noites, enquanto fazia sua ronda, ele sentia uma presença incômoda, como se alguém o observasse das sombras. Mais de uma vez, teve a sensação de que um vulto se movia ao longe, sempre desaparecendo quando ele tentava focar a visão. Mas Carlos não era homem de se assustar fácil. Cansaço, ilusão de ótica, pensava. Até que uma noite tudo mudou. Era uma madrugada fria e o silêncio pesava como nunca antes. Carlos estava na sala de monitoramento, observando as câmeras de segurança, quando algo chamou sua atenção. Na tela, entre as prateleiras do setor de carga, uma sombra pareceu se mover. Ele franziu a testa e apertou os olhos. Seria um ladrão? Um dos funcionários que esqueceu de sair? Pegou o rádio e tentou chamar sua central, mas tudo o que ouviu foi estática. Um arrepio percorreu sua espinha. O sistema de comunicação sempre funcionava bem. Mesmo que estivesse em uma área mais afastada do galpão, o sinal não costumava falhar. Mas agora, silêncio absoluto. Com a respiração um pouco acelerada, ele pegou a lanterna e decidiu investigar. Caminhou pelos corredores, os passos ecoando de forma desconfortável. Sentia o peso da escuridão ao redor. O ar parecia denso e a cada esquina que virava, a tensão aumentava. Ao se aproximar do local onde havia visto o vulto, ouviu um ruído seco, como se algo tivesse caído. Ele apontou a lanterna e viu a poucos metros de distância uma silhueta escura parada entre as prateleiras. O coração disparou. Era alta, magra e completamente negra. Mas não era um negro comum. Era como um buraco na realidade. Algo que não refletia luz e não tinha rosto. Apenas uma presença vazia e gélida. Carlos piscou e no instante seguinte a figura sumiu. Sentiu um frio cortante atravessar seu corpo e, de repente, sussurros ecoaram ao seu redor. Vozes baixas, quase imperceptíveis, mas que lhe causavam uma sensação terrível de desespero. Ele girou nos calcanhares, iluminando o local, mas não viu nada. Ou melhor, até que olhou para a esquerda. A sombra estava ali. Agora mais perto, parada, imóvel. Carlos sentiu o pânico tomar conta. Seu corpo congelou por um segundo interminável antes que sua mente gritasse uma única ordem: corra! Sem pensar 2 vezes, ele disparou de volta para a sala de monitoramento, o coração martelando, no peito. Trancou a porta atrás de si e tentou recuperar o fôlego. Suas mãos tremiam enquanto ele verificava as câmeras. Precisava ver o que estava acontecendo. Mas o que viu o deixou ainda mais apavorado. Nas gravações ele podia ver a si mesmo correndo pelo corredor, mas a sombra não aparecia. Era como se ele estivesse fugindo de algo invisível, como se o medo estivesse apenas em sua cabeça. Mas ele sabia que não era imaginação. Naquela manhã, antes mesmo de seu turno acabar, Carlos entregou seu pedido de demissão. Nunca mais quis voltar àquele lugar. Seus colegas de trabalho perguntaram por que ele estava saindo, mas ele nunca contou a verdade. Ninguém acreditaria. Mas no fundo,
Ele sabia que aquela sombra ainda estava lá, esperando pelo próximo vigia. Marcos sempre foi um homem prático. Trabalhava há anos como funcionário da limpeza noturna em escritórios da cidade. O turno da madrugada nunca o incomodou. Pelo contrário, ele gostava da tranquilidade, do silêncio absoluto, da sensação de ter um prédio inteiro só para ele. Até que começou a perceber que algo estranho acontecia em um dos escritórios onde prestava serviço. Tudo começou de forma sutil. Toda vez que chegava para trabalhar, notava que um dos computadores já estava ligado. No início, achou que algum funcionário do turno diurno havia esquecido de desligá-lo, um erro comum. Mas a frequência com que isso acontecia começou a incomodá-lo. Todas as noites, o monitor daquela mesa específica estava aceso, como se alguém estivesse ali. Uma noite, curioso, resolveu verificar melhor. A tela parecia completamente preta, mas quando se aproximou, percebeu que havia algo escrito ali, em letras pequenas e vermelhas. Não olhe para trás. Seu coração deu um salto. Aquilo não fazia sentido. Quem teria deixado aquela mensagem? Era uma brincadeira? Um erro no sistema? Ele olhou ao redor, certificando-se de que estava sozinho, e desligou o monitor. Deu de ombros, tentando não dar importância ao ocorrido, mas no fundo, algo lhe dizia que aquilo não era normal. Na noite seguinte, quando entrou na sala, sentiu um arrepio. O monitor já estava ligado e a mesma mensagem aparecia na tela. Mas agora as letras estavam maiores, como se exigissem sua atenção. Marcos engoliu seco. A sala estava completamente silenciosa. O único som vinha do zumbido baixo do computador. Foi quando ele ouviu. Um ruído sutil, mas claro. O som de passos lentos atrás dele. Seu corpo congelou. O instinto lhe dizia para virar e olhar, mas a mensagem na tela ecoava em sua mente. Não olhe para trás. O suor começou a escorrer por sua testa. O som dos passos ficou mais próximo e então, silêncio total. A atmosfera parecia carregada, sufocante. Criando coragem, Marcos se virou bruscamente. Nada. O escritório estava vazio. Respirando fundo, desligou o computador novamente e saiu da sala, tentando ignorar a sensação de que algo estava errado. Mas conforme os dias passavam, os acontecimentos começaram a piorar. O monitor ligava sozinho quando ele passava por perto, e uma noite ele viu imagens distorcidas piscando na tela. Sombras, corredores vazios, algo que parecia um vulto se movendo entre as mesas, sentindo que não podia mais ignorar. Marcos decidiu chegar mais cedo no trabalho para perguntar a um dos funcionários do turno diurno sobre aquele computador. Conversou com João, um técnico de manutenção que trabalhava há anos ali. O que ouviu fez seu sangue gelar. Aquela mesa era do Renato, disse João franzindo a testa. Mas ele desapareceu há uma semana. Ninguém sabe o que aconteceu. A polícia encontrou o carro dele na estrada, com tudo intacto dentro. Celular, carteira. Só que ele sumiu. Nunca mais foi visto. Marcos sentiu um nó no estômago. Era exatamente há uma semana que os eventos estranhos começaram. Ele quis perguntar mais, mas sentiu que não queria ouvir as respostas. Naquela noite entrou no escritório já tomado pelo pavor. Quando passou pelo corredor, o monitor ligou sozinho. Mas dessa vez a mensagem era diferente. Saia antes que seja tarde. O sangue de Marcos gelou. Sua respiração ficou ofegante. Foi quando viu, pelo reflexo do monitor, algo parado atrás dele. Uma silhueta escura e imóvel sem rosto. Seu corpo agiu antes que sua mente processasse. Ele correu, saiu do escritório sem nem pegar seus materiais de limpeza. Não olhou para trás, não pensou duas vezes. Na manhã seguinte, pediu transferência imediata para outro local. Nunca mais voltou àquele escritório. Nunca mais quis saber sobre Renato. Mas até hoje, toda vez que vê um monitor ligado sozinho no escuro, sente seu corpo paralisar com o mesmo medo daquela noite. João era motorista de ônibus há mais de 10 anos. Durante sua carreira viu de tudo. Passageiros mal-humorados,
bêbados dormindo nos bancos e até ladrões tentando causar confusão. Mas nada o preparou para o que aconteceu naquela madrugada. Ele sempre trabalhou no turno da noite, rodando por bairros afastados e ruas quase desertas. Gostava da tranquilidade do horário, sem trânsito e sem a pressa das pessoas indo e voltando do trabalho. Porém, naquela noite específica, algo estava estranho. O ar dentro do ônibus parecia mais pesado, como se um silêncio incomum tivesse se instalado ali. Por volta das 2 da manhã, João fazia seu trajeto de sempre. O ônibus estava vazio há vários minutos quando ele avistou uma figura parada, em um ponto isolado. A luz fraca do poste iluminava apenas parcialmente a pessoa, que parecia uma mulher vestindo algo longo e claro. Ela não fazia nenhum movimento, apenas estava lá de pé, esperando. João parou o ônibus e abriu as portas, esperando que a passageira subisse. A mulher entrou lentamente, sem dizer nada, e caminhou até os últimos bancos. Ele tentou dar boa noite, mas não obteve resposta. Tudo bem, pensou. Algumas pessoas não gostam de conversar, ainda mais de madrugada. O estranho começou pouco depois. Enquanto dirigia, João olhava pelo retrovisor de tempos em tempos. Na primeira olhada, a mulher estava sentada na última fileira, imóvel, encarando a janela. Na segunda olhada, parecia estar alguns bancos à frente. Ele piscou e olhou de novo, tentando se convencer de que estava imaginando coisas. Mas então, algo o fez gelar por completo. No retrovisor, a mulher estava agora sentada no meio do ônibus, mais perto dele. Mas João não lembrava de tê-la visto se mover. Nenhum som, nenhum passo. Era como se ela simplesmente tivesse aparecido ali. O coração de João começou a bater mais rápido. Ele desviou o olhar do espelho e manteve o foco na estrada, tentando ignorar o desconforto crescente. Mas a curiosidade foi mais forte. Alguns minutos depois, ele olhou de novo. O banco onde a mulher estava, agora estava vazio. João engoliu seco. O ônibus estava em movimento e não havia nenhuma parada próxima. Ele não tinha ouvido as portas se abrirem, nem sentido qualquer presença passando por ele. Mas o fato era que ela havia sumido. Sentindo um arrepio percorrer sua espinha, ele decidiu parar o ônibus. Pegou a lanterna e caminhou até os fundos, os passos ecoando no silêncio absoluto. Chegando ao último banco, passou a mão no assento onde a mulher havia estado. O estofado estava gelado, mas não um frio normal. Parecia gelo puro, como se estivesse saindo de um freezer. Um cheiro estranho impregnava o ar, algo úmido e antigo, como um lugar fechado há anos. Sem pensar duas vezes, João voltou para o assento do motorista e arrancou dali o mais rápido que pôde. O trajeto parecia interminável, cada quilômetro um tormento. Quando finalmente terminou o turno e chegou à garagem, desceu do ônibus trêmulo. No dia seguinte, ainda perturbado, decidiu contar o que aconteceu a um colega mais velho, Antônio, que já trabalhava naquela linha havia muitos anos. Assim que João descreveu a mulher, Antônio ficou pálido. Ele escutou tudo em silêncio, até que finalmente suspirou e disse: "Cara, você viu a mulher da linha 307? João franziu a testa. Como assim? Antônio coçou a cabeça, pensativo, antes de continuar. Há uns 10 anos, uma moça morreu num acidente nessa linha. Ela estava voltando do trabalho tarde da noite, mas o motorista perdeu o controle do ônibus numa curva perto de um viaduto. O ônibus bateu e ela foi a única vítima fatal. Desde então, muitos motoristas falam que veem uma passageira misteriosa. Alguns dizem que ela desaparece no meio do caminho, outros que ela nunca entra, só fica parada no ponto olhando. Mas sempre do mesmo jeito, com um vestido claro. João sentiu um frio na espinha. E ninguém nunca fez nada? Tipo, tentar descobrir mais sobre ela? Antônio deu de ombros. Tentaram, mas nunca encontraram uma explicação. O que todo mundo diz é que, quando você vê a mulher, é melhor não olhar muito no retrovisor. Naquela noite, João recusou-se a pegar o ônibus. Pouco tempo depois, pediu transferência para o turno diurno. Nunca mais quis dirigir à noite, mas de vez em quando, ele ainda se pergunta: quem mais pode ter visto a passageira fantasma naquela mesma linha? E aí, qual dessas histórias você achou mais assustadora? Você já passou por algo estranho no trabalho?
Se sim, deixe seu relato nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, tem mais um vídeo aparecendo na tela agora mesmo para você continuar se arrepiando. Até a próxima, se tiver coragem de assistir de madrugada.